Muito bem-vindo, muito bem-vinda! Hoje, 21 de agosto, 15 horas, estamos aqui mantendo a consistência para trazer para você conteúdo para que você possa atingir o seu sucesso em alta performance. E hoje nós vamos falar de 4 passos para você ser mais produtivo. Mas antes da gente começar, escaneie esse QR Code ou clica no link aqui embaixo se você estiver vendo do seu celular para se inscrever na jornada rumo ao sucesso em alta performance. Sim, será uma semana de conteúdos incríveis para que você possa tirar de uma vez por todas da sua vida todos os sabotadores que impedem você de atingir o seu sucesso. Por mais que você faça, por mais que pareça que vai acontecer, fica faltando um pouquinho, ou você nem consegue começar, são bloqueios emocionais que você tem, são programas mentais que estão instalados aí na sua cabeça que a gente precisa desinstalar e colocar outros que são fortalecedores, para que eles possam impulsionar você para o seu sucesso em alta performance. Então não esquece também de dar um like aqui para impulsionar esse conteúdo para mais pessoas, porque quando você clica no like ou dá um curtir lá no Facebook, você fala para o algoritmo assim do Facebook e do YouTube, esse conteúdo é legal, ele é relevante, manda para mais pessoas. E o próprio Facebook e o próprio YouTube mandam para mais pessoas. Agora, se além de você dar o like, dar o joinha, você ainda comentar, fizer um comentário, aí a ferramenta ainda distribui mais ainda. Então, dá um like, faz um comentário no final se esse conteúdo fizer sentido para você. Então vamos começar agora porque é muita coisa para falar e nós temos os 4 passos para ser mais produtivo. Por que eu decidi falar desse conteúdo? Porque eu falei sobre 5 gestões há 2 lives atrás. E uma delas era gerenciar o tempo. Não existe gestão do tempo, porque nós temos só 24 horas por dia. Então eu não consigo aumentar esse tempo, eu não consigo multiplicar esse tempo. Mas eu consigo gerenciar esse tempo para que eu seja tão produtivo que pareça que eu multipliquei o tempo. Que sobre tempo na minha vida até para que eu possa desfrutar. Afinal de contas, você foi feito para desfrutar o melhor dessa terra. Então presta atenção nesse conteúdo que ele pode mudar completamente o jeito que você gerencia o seu tempo. Para você gerenciar o seu tempo, você precisa entender da tríade do tempo. Você tem tarefas importantes, tarefas urgentes e tarefas que são emergentes, emergenciais. É uma emergência que aconteceu agora, acendeu a luz, emergência, emergência, para tudo e vai cuidar disso. Seu filho se machucou, alguém ficou internado ou você teve algum problema e precisa ir para o médico, é urgente, você não pode esperar. Alguma coisa, um acidente aconteceu, algo inesperado aconteceu, urgente, para tudo e vai resolver isso, tá bom? E então são importantes, urgentes e emergenciais. Então vamos lá, vamos falar com base nesse princípio, nós vamos falar como você deve ser produtivo para que você possa gerenciar o seu tempo, inclusive imaginando que 1 hora do seu dia pode ser ocupada por uma tarefa emergencial, não estava programada, são coisas que fogem do seu controle. Por falar em controle, é muito importante você entender que você, por mais que você queira ter o controle das coisas, você não tem o controle de tudo. Silvia, mas eu organizo minha vida é super controlada. Não, a sua vida não é controlada. Existem coisas na sua vida que você consegue controlar que estão no seu controle. O que está no meu controle, Silvia? As decisões que eu tomo, os pensamentos que eu tenho. O pensamento pode vir, pode ser um pensamento ruim, mas eu tenho sobre ele o domínio, o controle e eu tiro ele da minha vida. Se eu estiver viajando para o passado, eu consigo controlar e me trazer para o presente. Se eu tiver muito tempo no futuro, ficar ansioso, eu consigo me controlar e me trazer para o presente. Esse controle você tem. O controle emocional, o que é um controle emocional? Quando algo te atinge de fora para dentro, então aconteceu algo que te irritou, algo que te deixou triste, algo que te deixou ansioso, você consegue respirar fundo e ressignificar esse pensamento. Ou seja, o importante é como você, o significado que você dá a tudo que te acontece. Existem 2 pessoas, as 2 passam pelo mesmo problema. O jeito que ela dá significado àquilo que aconteceu
é que vai fazer a diferença entre ela ter sucesso ou ser fracassado. Eu vou contar uma metáfora aqui sobre isso, que é muito legal, sobre como dar significado para um mesmo acontecimento, tá? Então vamos lá. Existiam dois homens. Um homem que era um empresário muito bem sucedido, que estava dando palestra para um grande auditório, e havia uma pessoa, um outro senhor, que era um homem que estava jogado na sarjeta, bêbado, todo destruído. E o que aconteceu? O primeiro homem, aliás, o segundo homem, aquele que estava na sarjeta, quando ele caiu bêbado do lado de fora do bar, totalmente embriagado, totalmente sujo, machucado, destruído mesmo, o dono do bar virou para ele e falou assim: "Ô, meu amigo, sai dessa vida, você ainda é novo, você tem toda a vida pela frente, não fica assim, cara." Ele virou e falou assim: "A culpa de eu estar assim é do meu pai. O meu pai era alcoólatra, o meu pai era violento, ele batia na minha mãe, ele batia em mim e nos meus irmãos, e é por isso que eu tenho essa vida destruída." E continuou naquilo. E o outro empresário super bem sucedido, que estava dando uma palestra para um grande número de pessoas, ele abriu para perguntas e uma pessoa perguntou para ele: "A quem você atribui o seu sucesso?" Ele falou: "Ao meu pai. Porque o meu pai, ele era alcoólatra, ele era violento, ele batia em mim e nos meus irmãos, e eu decidi que eu não seria como ele." O que esses dois homens têm em comum? O mesmo pai. Eles eram irmãos. Então, o jeito que você dá significado ao que te aconteceu é a diferença entre você ser fracassado e você ser bem-sucedido. Então, você tem o controle, sim, do que você dá de significado a tudo que te aconteceu. Uma pessoa pode estar com 200 mil reais de dívida e estar se cortando, se matando, não dormindo, e o outro pode estar com os mesmos 200 mil reais de dívida e estar vendo aquilo como uma motivação para que ele saia daquilo mais rápido, buscando aprendizado, buscando novas alternativas, e o outro está lá se matando. Então, tudo depende de como você dá significado. Não importa o que te acontece. O que importa é o significado que você dá daquilo que te acontece. Entendeu? Então, você tem o controle de algumas coisas na sua vida. Do que você sente, dos significados que você dá, do que você pensa, das atitudes, hábitos e comportamentos que você decide ter. Você tem livre-arbítrio. Você faz com a sua vida o que você quiser. Você tem controle. E o que você não tem controle nenhum? Você não tem controle da reação das outras pessoas. Você não tem controle de como as outras pessoas interpretam o que você faz ou o que você fala. Você não tem controle sobre nada da natureza. Então você não tem controle se vai chover, se não vai chover, se vai fazer sol, se vai fazer frio. Você não tem controle se vai acontecer uma catástrofe natural, uma enchente, um tornado, um terremoto. Você não tem controle sobre nada da natureza, sobre os fenômenos naturais. Você não tem controle sobre as outras pessoas. Quando você entende isso, que você não tem controle sobre a natureza e sobre as outras pessoas, você se desliga disso. Você pensa assim: eu tenho o controle sobre a minha vida, o livre-arbítrio que Deus te deu sobre a minha vida e o que eu decido fazer com ela. Isso sim é da sua conta, isso sim você tem controle. Então, quer parar de sofrer? Para de tentar controlar os outros. Para de tentar tomar tudo para si. Isso só dá para você estresse, e o estresse libera um hormônio que se chama cortisol, e o cortisol ele vai matando, ele vai oxidando mais rápido as suas células. Você fica com cabelo branco, você entra em estado você começa a envelhecer mais rápido, tá? Você começa a deteriorar os seus órgãos e desenvolver doenças psicossomáticas. O que são doenças psicossomáticas, Silvia? São doenças que são desenvolvidas a partir da ação do cortisol no seu corpo, e o cortisol ele é liberado quando você está em estresse. Então, um sentimento gerou estresse, por isso que é psicossomático. Eu sinto no meu corpo aquele sentimento ruim que gera uma produção de um hormônio que destrói as minhas células, que causam doenças. E qual é o órgão que vai ser atingido, Silvia? Depende do lugar do estresse. Existe um estudo muito profundo, científico, que prova que para cada tipo de estresse,
o cortisol vai atingir um determinado órgão do corpo. Se você tem medo da crítica, seu rim é que vai ser atingido, por exemplo. Então, cada órgão é que vai ser atingido. E tem um estudo lindo que depois eu posso trazer para vocês numa live maior, né, de 1 hora, quais são os órgãos, os principais órgãos que as pessoas têm problema, os principais órgãos que são atingidos pelo cortisol, dependendo do sentimento que ela tem. Se é raiva, se é ódio, se é medo, se é, sei lá, qualquer coisa, crítica, o que é que você tem de medo é aquele órgão que vai ser afetado, tá bom? Então, cuidado com o significado que você dá ao que acontece com você e não tente controlar nada além de você mesmo e das atitudes que você tem, tá bom? Então, vamos lá, 4 passos para você ser produtivo, para você ser mais produtivo. Primeira coisa, lembra que eu falei das tarefas? Se algo é importante, toma uma água aqui. Se algo é importante, mas não é urgente. Então vamos lá, é importante eu fazer isso, mas não é urgente, eu posso fazer depois. Programe. Então, eu preciso fazer determinada coisa, é importante para mim ou para o meu trabalho, mas não é urgente, não precisa ser feito agora. Então, você vai programar, você vai colocar na sua agenda um prazo para que isso seja feito. Detalhe importante, coloque um prazo, que é uma deadline ou um prazo final, e não passe desse prazo. Quando tiver no dia do prazo e você ainda não tiver feito, essa tarefa se transforma numa tarefa urgente. Você tem esse dia, porque se você passa desse dia, você vai dar uma mensagem para o seu cérebro assim: ah, é importante coisa nenhuma. Deixa para amanhã, deixa para depois de amanhã, deixa para semana que vem. E você leva para o seu cérebro a mensagem de que tudo bem procrastinar, tudo bem adiar, tudo bem não tá nem aí. E aí, do jeito que você faz uma coisa em uma área da sua vida, você faz em todas. Se você procrastina para fazer uma coisa no seu trabalho, você vai procrastinar para tomar uma decisão na sua vida pessoal, você vai procrastinar para fazer um exercício físico, para acordar mais cedo, para ter uma dieta saudável, enfim, em todas as áreas da sua vida, social, pessoal, profissional, financeiro, corpo, mente e espírito, em tudo você vai procrastinar. Do jeito que você faz uma coisa em uma área da sua vida, você faz em todas as outras. Então, põe um prazo final nessa tarefa e programe e cumpra. É importante que todos os prazos você cumpra. Gente, eu tenho mania de ter tudo escrito num papel, então eu tenho as tarefas escritas numa agenda, eu ainda sou da época da agenda. Eu tenho as tarefas no meu celular, que ele desperta 9 horas da manhã daquele dia, as tarefas que eu preciso fazer. Na verdade, ele desperta uma semana antes e no dia que eu tenho que fazer. E também eu tenho um quadro aqui na minha frente com as coisas que eu tenho que fazer na semana. Então eu tenho segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado e domingo. E eu tenho lá 6 espaços para eu poder colocar as tarefas que eu preciso fazer naquele dia. As deadlines, é o último dia, eu preciso entregar. Se eventualmente eu já fiz aquilo, eu não ponho ali. Ou eu apago, porque ele é um quadro de vidro que eu consigo escrever com canetão. Tá até aqui, ó, um canetão de giz, é muito legal esse canetão, ó. Ele é de giz, ele parece uma caneta normal, um pincel atômico normal, ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas ele é feito com giz em líquido, é muito legal. Ele escreve no vidro e você apaga com um pano úmido. Eu, na verdade, apago com papel úmido. Eu umedeço uma folha de papel toalha e apago. É muito legal, é muito fácil. Então, você pode fazer isso com um pedaço de vidro na sua casa, né? Colocar na parede. Eu comprei um quadro que já tem lá metas da semana, ele já tá desenhadinho, tá bom? Eu vou apagar todas as minhas metas da semana lá e vou tirar foto pra vocês. Depois eu vou postar no Stories para vocês verem como é o meu quadro. Eu vou apagar, obviamente, para vocês não verem o que eu preciso fazer na semana, mas é muito legal você ter isso, porque toda vez que eu tô trabalhando aqui no computador, eu olho ali, eu já sei, hoje, sexta-feira, tudo que eu preciso fazer tá escrito ali. É muito legal isso. Além disso, eu tenho aqui na minha mesa também a agenda e ainda tenho no celular. Quer dizer, só esquece se realmente se tiver
dá um tilt na cabeça, né? O celular deu pane, eu não sei, tenho a agenda, perdi a agenda, tem lá, gente, marcar em 3 lugares, se mais do que isso perder os 3, é complicado, né? Então vamos lá. Não é o importante, mas não é urgente. A agenda, coloca uma deadline e acabou. Número 2, é importante e também é urgente, é a deadline, tem que entregar agora ou tá vencendo o prazo e é muito grande o projeto, faça agora. Mas fazer agora não é começar a fazer e se distrair, não, entre em flow. Quando eu vou fazer as minhas postagens, né, de manhã, eu ligo a internet logo cedo, vocês acompanham meus stories, vocês veem a hora que eu liguei o computador, eu tiro um print da tela e já coloco lá para falar, olha a hora que eu comecei a produzir, tá bom? Aí eu coloco lá e faço tudo que eu tenho que fazer na internet, aí eu vou fazer a minha produção de conteúdo. Eu vou escrever os posts, eu vou fazer as minhas pesquisas, eu vou estudar, eu vou ler. O que eu faço? Eu desligo a internet do computador. Se eu estiver estudando no computador, eu desligo a internet do computador e começo a produzir. O celular eu deixo no modo avião e eu desligo o telefone fixo da linha. Por quê? Parece incrível, mas todas as vezes que eu abria uma live e todas as vezes que eu começava a trabalhar um negócio muito sério, o telefone tocava. E o pior de tudo, sabe o que era? Porque ninguém mais usa telefone fixo hoje em dia, né? Vamos combinar. Era... a morte é muito importante, você perdeu alguém, tem o jazigo, não sei da onde, eu ficava louca. Ou então ginkgo biloba, você já comprou o ginkgo biloba? Tinha os 3 ou 4 desses telemarketings gravados que eu acho um horror, que ficavam ligando para tentar vender produto. De verdade, alguém já comprou um produto porque um robô te ligou oferecendo, gente? Eu acho que ninguém faz isso, mas enfim, se eles estão jogando essa propaganda, alguém deve comprar. Eu nem ouço até o final. Quando eu vejo que é uma gravação, eu não quero nem saber o que é, eu já desligo. Eu quero falar com o ser humano, não quero falar com o robô. Eu não fico feliz. Se você acha legal, beleza. Então eu desliguei meu telefone fixo e às vezes eu esqueço de ligar e fica dias sem ficar ligado aqui. Mas olha só. Se é importante, a gente faz agora. Entra em flow. O que é flow? É entrar em fluxo de atenção plena. Tira todas as distrações, tudo que te distrai. Celular, deixa no modo avião. Computador, tira a internet dele para você realmente focar a atenção no que você precisa. Não, Silvia, eu não posso desligar a internet do meu computador porque eu trabalho com pesquisas na internet. Aí, beleza? Aí você tem que desligar o quê? As redes sociais, desligar o WhatsApp web, desligar tudo que possa subir notificação para te distrair. Tira as distrações. Se você estiver fazendo home office, se você estiver trabalhando em teletrabalho na sua casa, tenta ficar num ambiente que você fique fechado, que as crianças não te atrapalhem, que você possa realmente focar a atenção plena, foco, flow, direto no que você está fazendo. E faça agora. Quando você coloca atenção plena em uma coisa, você faz muito rápido. Antes de ontem, eu estava conversando com um mentorado meu, eu sempre falo dele, o Leônidas. Estava falando com o Leônidas, falei, Leônidas, eu tenho 2 prazos muito grandes aqui de direito ambiental que eu preciso fazer. Então eu vou parar tudo aqui, eu não posso mais falar com você, que eu vou parar tudo para fazer. E eu pensei que eu ia demorar umas 4 horas. E em 1 hora eu consegui fazer o primeiro e em 1 hora eu consegui fazer o segundo. Ou seja, eu tirei todas as distrações, em 2 horas eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Uma coisa que eu achei que ia demorar 4 horas, demorou só 2, porque eu estava com atenção plena, eu estava com foco naquilo, eu não levantei da cadeira enquanto eu não terminei aqueles 2 prazos, porque eram prazos importantes. Entende? Então, quando você tem uma tarefa que é importante e urgente, faça agora, não deixa para depois. Tira as distrações, coloca atenção e foco pleno ali e você vai resolver muito rápido, tá bom? Se o teu cérebro te procrastinar, lembra que eu já ensinei. Oferece uma recompensa para ele no final, pede energia para ele e oferece algo que ele goste. Então, se ele gosta de tomar um café, oferece um café. Nós vamos tomar um café depois que terminar. Se você gosta de bater papo com seus amigos, nós vamos bater papo com os amigos depois que terminar. Se você gosta de tomar um café ou comer uma coisa gostosa, oferece isso para ele só depois que ele liberar a energia para você terminar essa tarefa que é importante e urgente. Tá bom? Número 3, se é importante, se não é importante e nem é urgente, tira da sua frente, tira da sua cabeça.
É importante e é urgente você ficar nas redes sociais perdendo tempo? Não é. Elimina isso da sua vida. Você só vai entrar nas redes sociais se você estiver ganhando dinheiro com ela, se você estiver produzindo conteúdo nela ou se você trabalhar com ela. Se você não estiver fazendo isso, esquece redes sociais. Dá uma olhadinha nas redes sociais lá de noite, quando você estiver relaxado, sem fazer coisa nenhuma e você não aguenta ficar sem, você faça isso. Às vezes as pessoas me falam, Silvia, você viu tal coisa assim, assim, assim? Eu falei, eu não perco tempo com isso. Não, mas você não viu, tá em todas as mídias, eu não vejo mídia. Eu consigo acompanhar o que está acontecendo por grupos específicos que eu sigo de notícias, que são notícias com viés de direita que me interessa, para eu saber de verdade, a verdade do que está acontecendo no viés que me interessa. Então eu não perco tempo me alimentando com notícias que na maioria das vezes eu acho que são fake. Então eu tenho esse tipo de comportamento. Então preste muita atenção. Não é importante, não é urgente, elimina da sua vida. E se eu puder te dar um conselho que vai mudar a sua vida, desliga a televisão. Ela só traz notícias negativas que vai enchendo o seu subconsciente de negativismo e você não vai bem na vida porque dentro do seu subconsciente tem um monte de lixo dizendo que estamos em crise, todo mundo está perdendo trabalho, ninguém ganha dinheiro, estamos ferrados, nada acontece. Então deixa eu te contar uma coisa importante. Saiu uma notícia ontem que no mês de julho de 2020, nós estamos em agosto, então mês passado, a balança comercial do Brasil bateu o recorde dos últimos 32 anos. Nós vendemos mais do que importamos produtos, estamos com a balança comercial em superávit de recorde. Então, se está ouvindo aí notícias falsas dessa mídia podre que quer só destruir um governo que está fazendo um trabalho incrível, eu vou dizer para você, não ouça. O Brasil está no caminho certo, está com um governo honesto, então apoie o governo federal. Apoie o presidente Bolsonaro, ele está fazendo um trabalho que nunca foi feito. E sabe por que a galera tá jogando pedra nele? E desculpa se você não concorda comigo, tá tudo bem. Só respeita a minha opinião e tenta me ouvir na essência. Sabe por que todo mundo tá atacando ele? Porque ele tirou o dinheiro, a mamata da galera. Os políticos de Brasília que viviam com toma lá da cá, não tem mais isso do governo. Não tem, te dou um cargo para você liberar uma emenda, para você liberar uma lei que eu preciso, para você liberar. Não tem. Por isso que o STF tá doido e o Senado tá doido para tirar o poder dele, porque ele não tá liberando dinheiro pra galera roubar. Ele tá liberando R$600 para as famílias que precisam, não milhões, bilhões aí para esse bando de fanfarrão. Sabe por que todo mundo está jogando pedra nele? Porque não tem mais dinheiro para sindicato, que não faz coisa nenhuma, só arruma arruaça e atrapalha a vida do trabalhador, ainda rouba um dia do dinheiro do trabalhador todo ano. Olha só, ele parou de dar dinheiro para artista, ele parou de alimentar a Rede Globo com milhões de verbas públicas, por isso que a imprensa tá pé da vida com ele. Ele parou de dar dinheiro para a Folha de São Paulo Universo Online, por isso que eles metem a boca nele todo dia. Acabou a mamata desses caras. Pega jornalista que não mamava na teta do governo, vê se fala mal do governo. Não fala. Então abre seus olhos, não fica defendendo o que você ouve na televisão. Eles estão defendendo só o lado deles. Fecharam a torneira do dinheiro público. Você alimentava tudo isso, o teu imposto alimentava tudo isso. Agora o teu imposto está ajudando a alimentar famílias que estão precisando nesse momento. Olha como é muito melhor. Eu vi um post super interessante, o Bruno Covas, que é o nosso prefeito de São Paulo, ele gastou 94 milhões de reais para reformar uma praça em São Paulo. Enquanto isso, o Bolsonaro gastou 86 milhões e entregou 1.100 casas populares. Com menos do que o Bruno gastou para reformar uma praça, ele entregou 1.100 casas populares. E aí, você vai apoiar quem? Pensa um pouquinho. Você pode não concordar comigo, tá tudo bem, mas eu preciso abrir seus olhos. Se você tá me ouvindo, eu preciso abrir seus olhos. Para de assistir televisão. Legal? Beleza. Então não é importante, não é urgente, tira do teu caminho, tá bom? Não ocupa a tua energia mental. O seu cérebro, ele consome 60% de toda a energia do seu corpo.
e você está gastando energia com coisa que vai te levar para algum lugar, não vai te levar para lugar nenhum, elimina, você vai economizar essa energia e vai ser mais produtivo, tá bom? Então vamos lá. Se é urgente, mas não é importante. É urgente, precisa fazer agora, mas não é importante, não precisa da tua intervenção. Qualquer pessoa pode fazer. Delega. Arruma alguém para te ajudar. Se você não tem ninguém, arruma alguém. Você sabia que tem assistentes virtuais hoje? Você pega um valor por tarefa. Às vezes é uma coisa simples e é muito baratinho. Entra lá. Eu quero contratar um assistente virtual. Vai aparecer vários sites que você consegue assistentes virtuais para digitar um texto. De repente você grava um texto, você precisa fazer um texto. Você grava um texto rapidinho e você manda para esse assistente virtual. Ele vai transcrever esse texto, corrigir alguma coisa de português que esteja fora gente, faltou a palavra. Concordância, né? Às vezes você fala alguma coisinha errada, ele já arruma o texto bonitinho e te entrega. Quer dizer, era importante, era urgente você fazer aquilo, mas não precisa você. Grava rapidinho, porque gravar é muito rápido, mas escrever já não é tanto assim, que você tem que ver se não tem nenhum erro, se tá coerente, se tá formatado, tudo direitinho, organizar bonitinho, ou de repente fazer uma conclusão, essa pessoa faz para você. E se você está precisando de trabalho, coloca o teu talento à disposição como assistente virtual. Eu sei falar inglês fluente, de repente alguém que não sabe está precisando conversar com alguém que não precisa da tua ajuda. Se põe à disposição. Qual é o seu talento? O que você sabe fazer de melhor? O que eu sei fazer de melhor é dar atendimento, de repente numa reclamação de algum cliente seu. Coloque-se à disposição como um assistente virtual, coloca o teu currículo lá. O que você sabe fazer é uma fonte de renda que você pode ter nesse momento que de repente você perdeu o seu trabalho. Então é importante, mas não é urgente. Delegue, coloque alguém para fazer. Silvia, mas precisa ser um assistente virtual? Claro que não. Pode ser qualquer pessoa da sua equipe. Eu não tenho equipe, Silvia. De repente seu cônjuge, um filho seu um pouco mais, sei lá, a partir dos 10, 12 anos, as pessoas estão mais conectadas e inteiradas das ferramentas da internet que você. Por exemplo, aqui, quem é o meu editor de vídeos? Quem edita os meus vídeos todos os dias? Meu marido. É importante para que eu possa postar vídeos todos os dias para vocês. É importante, mas eu não consigo fazer, não consigo dar conta de tudo. Então eu deleguei isso, ele faz muito bem e cada dia ele está se aprimorando mais, tendo mais conhecimentos. Então, delega, vai formando uma equipe para que você possa se esvaziar de tantas coisas. Quando é urgente, mas não é importante, por favor, delegue, tá bom? Então vamos recapitular. Se é importante e não é urgente, programe, coloca na agenda. Se é importante e é urgente, faz agora. Elimina as distrações, foco total. Se não é importante nem urgente, tira da sua vida, elimina. E se é importante, o último. Se é urgente, mas não é importante, delega. Eu vou repetir porque eu gaguejei aqui. Se é importante e não é... De novo, hein? Se é importante e não é urgente, programe. Se é importante e urgente, faz agora. Se não é importante e nem é urgente, elimina. E se é urgente, mas não é importante, delegue. São 4 passos para você ter uma rotina de alta produtividade para atingir o seu sucesso em alta performance. Gostou desse conteúdo? Então faz um comentário, dá um like para que a ferramenta entenda que isso é muito importante e pode ajudar a produtividade e a performance de muitas pessoas. E não se esquece de se inscrever na jornada rumo ao sucesso em alta performance, escaneando esse QR Code ou clicando aqui embaixo no link que está abaixo desse vídeo para que você possa participar de uma jornada que vai tirar, eliminar da sua vida uma coisa que não é urgente nem importante. São coisas que estão procrastinando o seu sucesso, que estão bloqueando, sabotando o seu sucesso. Bloqueios mentais, paradigmas que a gente vai quebrar no meio para você conseguir atingir o seu sucesso em alta performance. E como as nossas lives de 15 horas são de segunda a sexta, a gente se vê então na segunda-feira às 15 horas. Eu te vejo lá.
que é sucesso? Independente do que seja sucesso para você, se você precisa de sucesso na área social, pessoal, profissional, financeira, corpo, mente e espírito, esta jornada é para você. Eu quero convidar você para participar da jornada rumo ao sucesso em alta performance e conseguir mudar toda a sua vida. Quer participar? Clique aqui em Saiba Mais e venha para o lado das pessoas que têm sucesso. Vem!